tá lá dentro da fórmula, qualquer pessoa consegue seguir. E se eu entrar na FL e não conseguir fazer o 6 em 7? E se você entrar na Smart Fit e não for na Smart Fit? O cara que foi na academia, fez o que tá na planilha, do jeito que tá defeito o design da planilha, e come o que a nutricionista falou, ele vai ficar fit. Vai ficar. Ele vai ficar, assim, tem algumas aberrações genéticas, mas são raras. O ser humano odeia perder. Vamos deixar claro aqui. Tô eu aqui falando. E eu tô falando que você vai perder. Você me falou assim, como é que a gente vai responder essa pergunta? Eu acho que eu vou jogar real. Eu não quero iludir você. A fórmula de lançamento é a maneira mais comprovada que eu conheço, com mais histórico que eu conheço, de geração de 6 em 7. São milhares de 6 em 7. A gente tá criando uma parada para mostrar os milhares. Mas se você for uma pessoa com 2 pares de cromossomo e 2 neurônios, você vai entrar no YouTube e vai ver centenas, não sei se os milhares estão lá, mas centenas de estudos de caso. Você vai ver isso, de pessoas de N nichos. Então, se você for entrar na fórmula para ficar de braço cruzado, economiza aí para sua família. Só que rola um problema, Hugo, da certeza. Eu entrevistei a Natane. E a Natane falou, ela não comprou a fórmula. Sabe quem comprou a fórmula de lançamento? Quem? A mãe dela comprou e deu pra ela. Minha mãe tava vendo, o nosso esforço e resolveu dar de presente o fórmula. Pra mim e pra minha irmã, que a minha irmã também faz, né? Aí ela resolveu dar pra gente. Ela falou, olha, eu vou ajudar vocês, vou comprar o curso e vou dar de presente, porque eu acho que vocês têm que seguir esse caminho. Enfim, tem tudo pra dar certo, minha mãe falou, né? E por que isso? Porque ela não tinha essa certeza. E aí? Não tinha. E a mãe dela aparentemente tinha mais certeza do que ela, na própria filha. Cerca de 1 a 2 anos depois, ela faturou nos últimos 12 meses, né? Então demorou um tempo pra ela começar a faturar, porque ela não aplicava a fórmula direito. Eu tenho que dizer, a gente não seguiu 100%. De setembro até agora, 1,5 milhões. Ela faturou 1,5 milhões de reais. Imagina se ela nunca tivesse comprado a fórmula. Vai chegar uma hora que você vai entender a seguinte frase: o universo presenteia os audazes. É um ato de coragem, às vezes, sair da zona de conforto e investir 10 mil em conhecimento. É engraçado que eu acho que as pessoas investem até muito mais em uma faculdade, que sei lá, custa, sabe, 2 mil reais por mês. Se for 2 mil reais por mês, por ano, vai custar 24 mil reais por ano. Se for 4 anos, 24 vezes 4, Hugo, 88 mil reais. Fora todo o processo de você. Então, às vezes, alguém investe 88 mil reais numa educação superior, simplesmente porque alguém botou tanto na cabeça dele que aquilo ia dar certo. E no final das contas, não faz 6 em 7. Quantos desses não estão dirigindo um Uber? De errado, mas assim, não estão fazendo o que eles estudaram para fazer. Não precisa de uma educação superior para dirigir um Uber, né? Exato. Necessariamente. Então, assim, a pergunta que eu me faço é: e se você não fizer? Eu pergunto uma coisa para você: e se você fizer? Porque a transformação de alguém que ganhava nada para alguém que ganha muito, você quer uma pessoa que ganhava nada? Eu entrevistei a Fernanda ontem. Ela estudava medicina. Segundo a entrevista dela, ela não estava tendo dinheiro nem para pagar a faculdade. Eu cursava medicina, as coisas acabaram diminuindo, financeiramente. E aí eu resolvi trancar minha faculdade. No final das contas, ela fez um lançamento de 200, se não me engano, posso estar errado o número, tá? Às vezes um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, 292 mil reais. Aos 26 anos. No total deu 292.368. Uma pessoa que nem terminou a faculdade de medicina. Qual que é o valor dela entender como fazer isso? De ter feito isso, não só entender do ponto de vista teórico, mas ter feito isso, ter vivido essa experiência no decorrer da vida dela. Eu chuto milhões. Agora, vai chegar uma hora que, se você fizer, esse é o jargão mais clássico, né? Inclusive, se você fizer o que você sempre fez, você sempre vai ter o que você sempre teve. E tá tudo bem você ter o que você sempre teve, mas e aí? Você vai ficar reclamando? Eu costumo dizer que você ou vai ser aquelas pessoas que admiram as pessoas que fazem 6 em 7, que esperam, ou vai ser você que vai ser admirada ou admirado. E tudo que você precisa, o que separa? Inteligência? Não. Competência? Não necessariamente. É uma palavra que começa com C. Coragem. A definição de coragem é você ir lá pra sua casa, botar uma massa de chocolate no forno, fazer uns cookies, pegar o cookie, segurar ele na mão e fazer do mesmo jeito. Fazer com cookie na mão mesmo, sabendo que pode dar certo ou errado. Do mesmo jeito que a faculdade pode dar certo ou errado, ou mais certo ou mais errado. Você precisa só voltar ao seu investimento. Mas e se der certo? Você vai passar os próximos 30 anos da sua vida vivendo uma vida que seja inferior àquela que você poderia viver segundo os seus estándares, segundo o que você considera como superior, só porque você não tem certeza? Mas chega uma hora que você tem que dar
dá real pra você mesmo. E aí? Aquelas pessoas que, cara, estão ali só pra curiosidade, que não estão afim de jogar pra ganhar, elas vão ficar desencorajadas, vai embora. E as pessoas que aí realmente são lutadoras, que não tem medo de trabalho, que vão botar pra jogar mesmo, que vão jogar pra ganhar e não jogar pra complicar bela, essas pessoas que eu quero atrair. Às vezes, a pessoa, ela tem esse coisa de, será que eu vou fazer 6 em 7? Que ela tá focada demais no resultado. Muitas vezes é isso que é vendido por aí. Tem as suas metas, visualize a meta, tem a meta clara e tudo mais. E é interessante que tem um cara que eu acompanho, né? A gente acompanha, que ele fala o seguinte, o Ben Bergeron, que é um coach dos maiores atletas de CrossFit, e ele fala assim, sabe qual que é o problema de meta? Quando você começa a falar de meta, o seu corpo gera uma dopamina. Cara, você fala, nossa, eu vou fazer um 6 em 7 e tudo mais. Seu corpo gera aquela dopamina, aí passa um dia, aquela dopamina vai embora. E ela começa a duvidar dela mesma. O segredo não é você focar no resultado, porque o resultado você não tem controle. A vida é imprevisível, a vida é o caos, tem 1 milhão de variáveis. Só que tem uma coisa que você tem controle, que é o que você vai fazer. O que tá lá dentro da fórmula, qualquer pessoa consegue seguir. Não tem resolva uma integral de linha que, velho, você tem que fazer um problema matemático que você precisa de 50 anos de faculdade para fazer. Tanto a boleira de Rondônia, tanto um menino de 18 anos, quanto uma pessoa mais Quanto idosa. Um juiz, que é uma pessoa super letrada. Cara, todo mundo seguiu, todo mundo fez. Total. Quando a pessoa pergunta, e se eu não conseguir? Uma coisa eu acho que tem que estar claro. Ela tá com medo dela não fazer 50% dos 50%, 150% dos 50% dela? Porque se for isso, aí, minha filha, é com você. Se você... Ou ela tá pensando que a fórmula não funciona? A pessoa, ela vai lá, ela compra a fórmula e acha que o ato de comprar vai resolver a vida dela. E ela, por exemplo, não aloca 10 horas por semana pra assistir, aprender e depois começar Hugo, mas ela não tem tempo. Quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa. Tempo é questão de prioridade. Todo mundo questão tem o mesmo... de dar um jeito ou dar uma desculpa. Ela não tem tempo porque ela tá fazendo outra coisa. Se ela tá fazendo outra coisa, ela tá priorizando fazer outra coisa e não fazer a fórmula. Exatamente. Ou seja, aprender, sentar e aprender a fórmula mesmo. Criar blocos de tempo para aplicar a fórmula. Orçar que esse bloco de tempo seja aplicado por pelo menos 18 meses. Não adianta orçar uma semana, um mês de bloco de tempo. É um processo. É uma maratona. Você tem que orçar pelo menos 18 meses. Orça. É uma questão de prioridade, papo reto. E a pessoa que fala assim, eu até bloco o tempo, só que eu não quero me expor na internet, eu tenho medo das pessoas rirem de mim, eu não gosto de vender. Se você não gosta de vender e não quer se expor na internet, aí você entra no como fazer 6 em 7 sem produto, sem expertise e sem audiência. Lança outra pessoa que gosta. Eu não quero me expor, tu lança alguém que expõe, o Ladeirinha lança outras pessoas. Inclusive o Ladeirinho gosta e lança também, mas tem gente que não gosta. Eu mostrei N estudos de caso que não precisa aparecer na câmera. Se eu tenho medo de vender... Fantástico, você não precisa vender. Você só precisa de alguém que execute a fórmula pra você, que não tem esse receio de vender, que não vê vender como uma coisa do capeta. Não, e a gente tem inúmeros estudos de caso aí pra mostrar, já mostrou, né? Total, não tem mais. O que mais? A pessoa que quer, eu vou falar o seguinte, a pessoa que quer e tá com medo, ela tá olhando o resultado, que, cara, o resultado você realmente não tem controle nenhum. E Hugo, no final das contas, eu não tô atrás desse tipo de pessoa. Se você é essa pessoa, não quero você. E não falo não quero você porque tem alguma coisa de errado com você, não. Tenho certeza que outras pessoas querem. Mas o empreendedorismo é isso. É você jogar o chapéu do outro lado do muro e dar um jeito de pegar. E fazer o que tem que ser feito. E fazer o que tem que ser feito. É isso que é empreendedorismo. E tem outras profissões, outras maneiras íntegras de ganhar a vida que ajudam até a sociedade, que não é isso, que não é empreendedorismo. Então, se você quiser colher o que o empreendedorismo dá, o que o empreendedorismo dá? Liberdade e abundância. 2 coisas. Se você quer liberdade e abundância, esse é o caminho. Inclusive, o caminho envolve risco. E se você não quer nenhum risco, você tem que prestar concurso público. Nenhuma jornada não oferece riscos. É a mesma coisa da Smart. Você vai lá e faz a planilha. Você precisa do personal trainer do seu lado? Não necessariamente. Sim, ele corrige, mas no final das contas, se você fizer ali, você vai tender a ter resultado. Isso aí.